Hoje nós vamos continuar a série de mensagens que nós temos aqui todos os domingos conversado sobre ela. O tema é discípulo, né? Hoje, o subtema dessa mensagem vai ser ouvir, acolher e responder positivamente. Então, discípulo, ouvir, acolher e responder positivamente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 6, a partir do versículo 46, primeiramente. Lucas 6, 46. Diz aí o texto: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Até aí, por enquanto. O que é um discípulo, se não uma pessoa que se coloca na jornada atrás do seu mestre? Era assim que eram percebidos os discípulos de Jesus, aqueles que ficaram conhecidos entre nós como apóstolos, os 12 discípulos principais de Jesus. Nós sabemos que eles não eram os únicos. Nós sabemos que Jesus, ele tinha várias formas de discipular. Ele tinha as multidões, e dentre a multidão haviam várias pessoas que eram seus discípulos. Tanto é que ele estava no fim, quando foi assunto aos céus, com uma multidão de mais ou menos 500 discípulos. Então, dentro da multidão que seguia Jesus, haviam muitos discípulos, pessoas que realmente estavam seguindo Jesus de coração. Mas não se engane, ao ler as páginas das Escrituras, nós temos uma clara experiência com Jesus, de que o próprio Cristo tinha plena convicção de que nem todos os que estavam ali eram seus discípulos. Tinha gente que estava ali por curiosidade, tinha gente que estava ali por maldade, ou seja, queriam acusar Jesus, né? Tentar pegar Jesus em alguma palavra errada, então acusar Jesus de estar indo contra a lei de Moisés. Os escribas e fariseus faziam muito isso. Tinha também gente interesseira, gente que estava ali só para poder receber alguma coisa de Cristo. Um toque de Jesus para ser curado, né? Um pedaço de pão e um peixe, talvez, na multiplicação dos pães. Ou então ser curado de uma lepra, como aqueles 10 leprosos que foram curados e, de fato, dentre 10, apenas um voltou para agradecer. Apenas um foi gerado no coração dele aquele sentimento de gratidão, de vínculo, de discipulado para com a pessoa de Jesus. Nem todo mundo nessa multidão, daqueles que estavam atrás de Jesus, eram verdadeiros discípulos, mas haviam muitos discípulos. E o que realmente caracterizava o discipulado, o que caracterizava a vida daqueles homens que se permitiam ser discipulados por Jesus? Simplesmente que eles eram capazes de ouvir, acolher e responder positivamente às palavras de Jesus. Foi um tempo em que Jesus pegou pesado com a multidão. Ele disse à multidão algumas palavras que ofenderam de fato. Ofenderam porque a parte em que Jesus estava tocando e trabalhando a respeito da cultura do reino de Deus,
pegava justamente no calcanhar de Aquiles do pecado de estimação daquela multidão. E então, quando Jesus acaba a sua pregação, as pessoas olham e dizem: quem é que pode ficar aqui e ouvir palavras tão pesadas? Nós vamos embora, e a multidão vai embora. E Jesus olha para os 12 e diz: e vocês não vão embora também? Então, os discípulos dizem: mas Senhor, para onde iremos? Se somente Tu tens palavras de vida eterna. Eles haviam compreendido que a mensagem de Jesus, ela não é apenas um conceito teórico, não é apenas, mais uma observância religiosa como do seu tempo, onde você interage com alguns conceitos de fé, e aquele conceito de fé te leva a uma prática legalista, religiosa, de culto, mas não muda verdadeiramente a sua essência. A mensagem de Jesus tocava mais profundo. Ela ia na parte mais interna do ser humano e mudava o que existia lá dentro. Essa talvez era a grande diferença entre a mensagem de Jesus e a mensagem dos líderes religiosos da sua época, dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes, ou até mesmo dos sacerdotes. É que a mensagem de Jesus não tinha muito a ver com ritualismos. Era um chamado, um convite à transformação, à mudança, à internalização dos valores do reino de Deus. E aí Jesus, então, agora conversando com seus discípulos, depois de falar a respeito da frutificação, sobre a qualidade da árvore, que árvore boa dá fruto bom, árvore má dá fruto ruim. Não tem como árvore ruim dar fruto bom e nem árvore boa dar fruto ruim. Aí ele vai tentar ilustrar isso para os seus discípulos, chamando a atenção dos seus discípulos para aquilo que é capaz de mudar a essência do ser humano, dessa essência pecaminosa, dessa natureza corrompida. Então ele apresenta aquilo que é capaz de transformar verdadeiramente o interior do ser humano, que é a sua palavra, a palavra de Cristo, apresentada por Paulo como sendo o evangelho, ou seja, a boa nova trazida por Jesus, é aquele poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando Paulo ele entende o cristianismo, a fé em Jesus, ele não está dizendo que é a mera participação nos cultos que muda a essência das pessoas, não é a contribuição financeira que muda as pessoas, não é cantar no culto bonito que muda as pessoas. Na verdade, é a exposição das pessoas à palavra de Deus, à palavra de Cristo, que vai realmente poder transformar o coração. Então Jesus vai falar: olha, essa palavra, quando ela alcança o coração, ela não pode ser apenas algo teórico. Ela precisa ter efeito prático, ela precisa transformar, ela precisa alcançar o objetivo, ela precisa transformar o coração e, a partir do coração, transformar as ações. Então ele vai dizer: olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? E aqui o Senhor é o mestre, aqui o Senhor é o rabino, é aquele que ensina. O Senhor aqui é aquele que dá a vida, que dá o ensinamento e que transmite a verdade. Por que vocês estão me chamando de Senhor? Por que vocês estão me seguindo? Por que vocês estão vindo aqui? Se vocês realmente não estão praticando o que eu falo. Porque as minhas palavras precisam se tornar prática, ganhar vida em cada um de nós.
O Evangelho precisa alcançar o nosso coração, então ele ser externalizado ao mundo através das nossas ações, da nossa prática de vida. Então ele vai dizer, olha, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu vou dar um exemplo para vocês, ele diz. O exemplo é de um homem que ele cavou fundo, ou seja, ele teve muito rigor no processo da construção. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele teve intencionalidade no processo da construção da sua casa. E aqui casa nada mais é do que o exemplo, um tipo da vida, da nossa existência. Ele está falando, olha, esse homem, à medida que cavava fundo para construir a sua casa, ele tinha realmente a intenção de fazer alguma coisa boa, saudável, que duraria, que tinha substância, que tinha concretude, que tinha firmeza. Ele não olhava só para o momento agora, para as possibilidades do agora, mas ele olhava para o futuro e já percebia o que seria, o que queria ser, como a vida poderia ser. Esse homem, à medida que ele cavou fundo, ele encontrou uma rocha. Ele encontrou sustentação para construir a sua casa, para construir a sua vida. Ele encontrou um terreno apropriado para construir a sua história. Esse terreno apropriado é a palavra de Deus. Esse terreno apropriado é o Evangelho. Esse terreno apropriado é o próprio Cristo. É nele que nós precisamos construir a nossa história, a nossa vida, a nossa jornada. É nele que nós precisamos construir o nosso futuro. É nele que nós precisamos fundamentar as nossas expectativas, os nossos sonhos, os nossos objetivos. É nele que a vida ganha sentido, é nele que a vida ganha concretude, é nele que a vida ganha expressões mais dinâmicas, é nele. Fora dele, a vida é um marasmo, fora dele a coisa não tem solidez. E a partir dele, a partir dessa rocha, você pode construir o seu fundamento e construir a estrutura. E aí, num fundamento sólido, a estrutura que vai em cima dela não tem limites. Dependendo do fundamento, o que você vai colocar em cima desse fundamento não tem limites. Depende da sua perspectiva, depende, sabe, do seu desejo, depende da sua capacidade imaginativa. Até onde você acha que pode construir? Até onde você acha que pode ir? Até onde você acha que a vida pode ser construída em níveis mais profundos, mais belos, mais dinâmicos? Tudo aí depende da forma como você vai olhar para a vida a partir do Evangelho. Daquilo que você pode ser, como gente, como pessoa. E daquilo que você pode fazer para Deus em nome de Deus, isso não tem limite. Quando você tem fundamento, não tem limite. A prática, ela acontece. Porém, aquele que ouve, mas não pratica, é aquele que ouviu, mas não percebeu. É aquele que ouviu, mas não deu atenção. É aquele que ouviu, mas não entendeu. É aquele que está na multidão, mas a expectativa dele não é do discipulado. A expectativa dele é de receber alguma coisa. A expectativa dele é de tentar, às vezes, entender uma nova realidade de espiritualidade. Apenas, mas não conseguiu perceber ainda quem é a figura de Cristo. Esse que constrói a casa, a partir de conceitos religiosos vazios, ritualismos, que constrói a sua base de vida e fé, instrumentalizando conceitos, valores legalistas, aonde ele acredita
que através da sua prática, do seu esforço, das suas capacidades, apenas é que ele vai conseguir crescer, desenvolver ou construir a vida. Ele está construindo num solo muito perigoso. Num solo que não tem muito fundamento. Apesar de ouvir a Cristo, quando ele parte para a prática, o Deus dele é outro. Porque o que dita a prática da gente são os nossos principais pressupostos. É aquilo que nós temos de mais internalizado em nós. É aquele tipo de percepção de mundo que nós nem mesmo sabemos que temos, mas ele está ali, ditando a maneira como a gente age na sociedade, como a gente lida com as coisas. E é justamente nessa área que Jesus vai tocar, que Jesus vai propor mudança, nas partes mais essenciais e fundamentais da humanidade. Naquilo que vai, ao tocar essa essência, transformar toda a sua prática, porque transforma toda a sua vida, de dentro para fora. A pessoa que constrói num solo que não tem fundamento, que não cavou fundo, que não teve intencionalidade, que não buscou de fato uma aplicação real dos valores do reino de Deus na sua vida, ela constrói em solo perigoso, porque ela começa a construir para si um tipo de estereótipo espiritual. Um tipo de estereótipo onde, para ser espiritual, você tem um determinado jeitão de falar. Você tem um determinado corte de cabelo. Você tem um determinado estilo de vestimenta. Você tem um determinado tipo de comportamento social. Você tem um determinado tipo de critério pessoal para estabelecer relacionamentos e para julgar se a outra pessoa ela tem espiritualidade ou não. Porque tudo isso parte da sua percepção de mundo, de vida, de realidade e sobre espiritualidade genuína. Esse solo é muito perigoso. Porque é o solo que se fundamenta, se baseia nas suas próprias capacidades, na sua própria responsabilidade, na sua própria performance. Quem começa a trabalhar nesse nível de religião, que não entendeu o evangelho de Jesus, que não entendeu esse evangelho da rua, da praça, sabe, do templo, mas da caminhada, do dia a dia, da conversa com amigos, começa a entender que espiritualidade se faz e perfaz apenas no ambiente da igreja. Que o ambiente da igreja, da espiritualidade, desse momento que nós estamos participando nesse exato instante, é mais espiritual do que aquele momento que você está com seus amigos na roda de pizza na sua casa. As pessoas começam a acreditar isso. Peraí, se aquele momento da roda de pizza da sua casa é menos espiritual do que aquilo que você está fazendo aqui agora, tem alguma coisa errada na nossa compreensão de espiritualidade. Porque a espiritualidade de Jesus nunca teve dentro de templo. Templo era apenas uma expressão, um momento. A espiritualidade de Jesus se dava no caminho. Se dava na festa do casamento em Caná da Galileia. Se dava ao conversar na beira do poço. Se dava batendo papo com os amigos no alto do monte. Se dava entrando na sinagoga também, sentando e ensinando. Esse é um momento especial de comunidade. Mas espiritualidade para Jesus era o tempo inteiro, em todos os lugares. Então, o texto aqui vai falar que pessoas que constroem a casa, onde a religiosidade
fria, vazia, ritualística, acaba se tornando a expressão máxima da sua espiritualidade. E essa religiosidade, essa visão de mundo, que não é conduzida pela palavra de Deus, te leva a ter uma prática ambígua, uma prática diferente. Você está na igreja, você está sendo exposto à palavra de Deus, mas quem dita de fato a sua prática no dia a dia é a cultura, é a realidade lá fora. Quem dita a sua visão de mundo é a cultura brasileira. Você sai daqui e ouve falar sobre santidade, mas quando chega no trabalho você está dando um jeitinho brasileiro nas coisas. Resolve a coisa através do jeitinho brasileiro. Isso é uma prática ambígua. Jesus está falando que a pessoa que aqui dentro estabelece um perfil, cria o seu Facebook religioso aqui dentro, e cria o seu próprio perfil. Mas por trás daquilo ali tem muitas informações que não são de fato repassadas aqui dentro. No meio da multidão não são repassadas. Essas pessoas estão construindo a sua vida, a sua história, em um terreno muito perigoso. Mas os discípulos de Jesus, como eu disse, eles ouvem, acolhem e respondem positivamente. E aí, é necessário, mais do que simplesmente eu chegar para vocês e dizer, tá vendo? Então agora vocês precisam ouvir, acolher e responder positivamente. Nós precisamos nos perguntar, ok, ouvir eu sei o que é, agora o que é acolher? E o que significa responder positivamente? Qual é a expectativa de Cristo sobre as respostas que nós damos a partir da nossa espiritualidade ou da nossa vida? O que Ele espera de nós? E quais são os processos que acontecem entre o ouvir e responder, que nós chamamos de acolhimento, sobre aquilo que está, à medida que o Evangelho é exposto, acontecendo dentro de nós, dentro da nossa alma, no mais recôndito do nosso ser. O que está acontecendo lá dentro? Essa que é a pergunta. E aí eu convido você a abrir também comigo a sua Bíblia, Mateus. Abra aí Mateus, capítulo 11. Vamos bater um papo sobre Mateus, capítulo 11. A partir do versículo 25. Diz aí, naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui está conversando novamente com os seus discípulos, e de repente ele começa a orar, ele começa a falar com o Pai, ele fala, Pai, eu te louvo. Olha aqui esse povo, é gente simples, é gente simples, sabe, não é gente que está debatendo teologia em alto nível, não é gente que está debatendo os fundamentos da fé judaica, mas que, apesar de toda a sabedoria alcançada, não conseguem transportar os valores essenciais da fé para a vida prática.
E ele não está falando que a teologia e o alto nível de conhecimento não é algo fantástico e especial. Ele está simplesmente falando, eu estou aqui no meio de gente que precisa de coisa prática, de uma fé que tenha uma realidade prática para eles, que toque no coração e que mude a vida no dia a dia. É aqui no meio dessa gente que eu estou. Obrigado, Senhor. E ele vai dizer, olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aqueles a quem o Filho quiser revelar. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ele está falando, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas, todas as autoridades no mundo. Tudo o que acontece no mundo. Cada um dos movimentos do mundo. Cada folha que cai. Cada vida que acontece. Cada movimento do planeta. Cada estrela. Tudo foi entregue a Jesus. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. É por isso, nessa autoridade, que ele é capaz de dizer, joga a rede, Pedro. Pedrão, joga a rede. E eles passaram a noite inteira sem pescar nada e de repente a rede está cheia. É por isso que ele é capaz de olhar para os discípulos e falar assim, pode ir indo na frente aí que depois eu encontro vocês. E de repente os discípulos estão navegando e eles olham e falam assim, mas peraí, o que é aquilo ali? É um fantasma? Não, é Jesus andando sobre as águas. Mas peraí, isso é contra a lei da física. Mas ele é senhor da física. Ele é senhor da física. Ele vai no meio da tempestade com uma aerodinâmica que corta o vento. E não afunda. É por isso que, no meio da tempestade, os discípulos começam a se desesperar, achando que o barco vai a pique. E falam, mestre, o barco vai afundar. E ele fala, vento, aquieta-te, mar, cala-te. E tudo fica sossegado. Porque toda a autoridade foi dada a ele pelo Pai. Tudo foi entregue. E é esse Cristo que tem uma missão. Ele tem a missão de fazer o Pai conhecido. Ele tem a missão de glorificar o Pai. Ele tem a missão de fazer o Pai conhecido às pessoas. E o que ele está fazendo é justamente isso, trazendo à consciência das pessoas a realidade da existência do Pai, mas agora o que ele está fazendo é escancarando quem é Deus para a humanidade. Porque quando ele fala, vocês querem saber quem é Deus? Querem saber como Deus age? Olha para mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Olha para mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. E ele se apresenta como Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, é só por isso que ele pode fazer um convite maravilhoso a todos os que estão aqui, a todos os que estavam lá e a todos os que caminham na face da terra em todas as épocas. Ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nós às vezes estamos muito cansados de tentar tatear e achar Deus, e descobrir Deus no meio de um mundo às vezes que é tão complexo, que tem tantas percepções diferentes a respeito da divindade. Nós, às vezes, estamos tateando e tentando descobrir quem é Deus, mas isso é uma canseira, isso é um fardo terrível, é um peso terrível, porque muitas vezes, e principalmente naquela época, a maneira como se entendia Deus era a partir das observações legalistas de algumas regras que os fariseus ensinavam para o povo. Eles diziam, vocês querem conhecer Deus? Ok, então tá bom.
então eu vou dar um monte de regras para vocês seguirem a partir de uma releitura do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá. Eu vou ensinar vocês isso. Assim vocês vão descobrir quem Deus é. E é por isso que Jesus vai continuar e vai dizer assim: tomem sobre vós o meu jugo. E aí ele começa justamente a introduzir a conversa no cenário. E qual cenário é esse? É o cenário do discipulado, gente. É o cenário da conversa, do ensino, da transmissão de conceitos e de conteúdos, e conteúdos eternos. Quando ele fala, olha, tomai sobre vós o meu jugo, jugo, aqui para nós sabemos que é aquela canga, né? Que coloca no boi, aí tem um mais experiente que vai junto com aquele mais novinho para ensinar. Tá, tudo bem, pode até colocar isso aí às vezes na mensagem para poder fazer uma ilustração, mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Jugo aqui é um termo usado no ambiente que ele está. É o termo do discipulado. É um termo usado pelos rabinos da época. Todo rabino tinha o seu jugo. E os discípulos de um rabino estavam debaixo do jugo desse rabino. E nós precisamos nos lembrar que Jesus, ele era visto como um rabino. Ele era conhecido como mestre. E o mestre é o rabi. Alguns textos bíblicos vêm traduzidos como rabi, o mestre. E a discussão era sempre, quem é o seu rabi? Você está debaixo do jugo de quem? Quando alguém fazia alguma coisa, a primeira pergunta é, ok, você está debaixo do jugo de quem? Existia, por exemplo, algumas conversas, e Jesus participou de uma delas, por exemplo, a respeito de casamento. Jesus é chamado e fala assim, é certo dar carta de divórcio por qualquer motivo? A mulher por qualquer motivo? O que eles estão perguntando para Jesus? Aí Jesus, qual jugo o senhor concorda? O senhor concorda com o jugo da escola de Hillel? Porque é Hillel que pensa assim. Hillel, a escola do rabino Hillel era a escola mais liberal da época. Então eles diziam, olha, peraí, sua mulher fez o feijão, queimou, você não gostou? Manda ela embora, manda de volta para casa. Se não gostou, pode mandar embora. Fritou o ovo, ficou ruim, estourou a gema, não gostou? Manda de volta para casa. Você pode fazer isso. Jesus fala, não, a escola de Hillel é muito liberal para mim. É muito liberal. Eu sou mais da escola de Shammai. Nesse aspecto, eu concordo com a escola do Rabino Shammai. Porque o Rabino Shammai diz que você só pode se separar em caso de porneia. Em caso de porneia. Então, essa era uma discussão da época, o tempo inteiro. Sabe, os discípulos de Jesus agora estão com ele, sentados e recebendo o discipulado do seu rabi. E é interessante a gente ver a jornada de Jesus. Porque nós olhamos para Jesus e aos 12 anos, ele está onde? No templo, discutindo com os sábios, né? Os líderes religiosos. E aí muita gente fala assim, olha, tá vendo? Jesus estava ensinando. Não, Jesus não estava ensinando. O texto não fala que ele estava ensinando. Ele estava discutindo. E aí, o problema ali, o que chama a atenção não é um menino de 12 anos discutindo com líderes religiosos. Porque isso era comum. Você tinha 2 escolas. Tá? A primeira escola era dos 7 aos 10 anos. Onde Beit Sefer, a escola. Essa escola ensinava a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando eles tinham 10 anos, eles já sabiam os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. De cor. A segunda escola era para aqueles que eram os melhores da turma. Aí eles iam para Beit Talmud. Eles saíam dos 10 anos, entravam na escola, ia dos 10 aos 14, e aí eles aprendiam os profetas, os poéticos, aprendia também os livros históricos e algumas leis que os rabinos já discutiam. E eles estavam sempre nessa discussão. O que Jesus estava fazendo aos 12 anos? Um processo de discipulado.
Ele estava ali conversando com os líderes religiosos, e o que chama a atenção não é dele estar ali. O que chama a atenção é que aqueles líderes ficavam admirados com a profundidade das respostas de Jesus. Mas quem passava adiante dessa escola era só os melhores dos melhores. Por incrível que pareça, Jesus não passou. Porque os melhores dos melhores, eles eram convidados pelos rabinos para segui-los e para estar debaixo do jugo deles. Jesus não foi um dos convidados, por incrível que pareça. Ele não foi um dos convidados. Por quê? Porque ele não é um rabino por direito, ou seja, um rabino que ele tem carteirinha de rabino, vamos colocar assim. Ele não tem, autorizado, obrigado, a irmã ajudou ali. Não é um rabino autorizado. Irmãos, ele não é conhecido a princípio como rabino. Ele é o filho do carpinteiro. Ele voltou para o ofício do pai. Quer dizer que Jesus era um rabino, porque a partir da mensagem dele, a partir do ministério dele, ele ganhou reconhecimento público, sem ter de fato uma autorização do Estado judaico, para poder fazer o que estava fazendo. E tal foi essa autoridade que ele ganha, por causa do ensino dele, que até mesmo os líderes religiosos vinham até ele, como por exemplo Nicodemos, chega até ele e chama, mestre, rabi, eu sei que és um mestre vindo de Deus. Né? Até os principais líderes vão até ele e o reconhecem. Agora, esses rabinos faziam o quê? Discutiam a lei. Ficavam lá discutindo a lei. O que é a lei? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, alguns viravam e diziam assim, ok, não pode trabalhar no sábado. Mas o que significa trabalhar no sábado? O que significa trabalhar no sábado? Você pode andar quanto no sábado para não ser considerado trabalho? Um vai dizer assim, 5 quilômetros. Se você andar mais que 5 quilômetros, você já trabalhou, aí você está em pecado. O outro vai falar assim, não, 5 quilômetros sem sacola. Com sacola. Sem sacola, 8. Até 8 sem sacola. O outro vai falar assim, mas e se a sua casa pegar fogo? Quantas túnicas você pode levar? Se você sair com túnica de casa, você trabalhou. Na sacola, você trabalhou. Então, o que você faz? Veste 4 túnicas, porque se você vestir 4 túnicas, você não trabalhou. Aí você sai com 4 túnicas. É assim. Então, eles discutiam as formas como você poderia agradar a Deus. E qual é a diferença de Jesus para eles? É que os fariseus e os outros rabinos, eles tinham por prática entender que a fé, a espiritualidade, era algo que se construía externamente. Mas Jesus vem falando a respeito de uma construção interna. E Jesus vai falar assim, ok, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E num primeiro instante é capaz de nós entendermos isso mesmo. Por quê? Jesus fazia coisas que os outros rabinos não faziam e autorizava coisas que os outros não autorizavam. Jesus, ele comia com mão suja, os outros não. Jesus deixava os discípulos colher espigas de milho no sábado. Jesus curava no sábado, os outros não. Jesus tocava em leprosos. Jesus conversava com a mulher na beira do poço. Jesus se deixava ser tocado por mulheres de reputação duvidosa. Os outros não. Jesus sentava com publicanos e pecadores e participava de uma boa ceia. Jesus dormia na casa de Zaqueu. Jesus chamou Mateus, o publicano, para ser seguidor dele. Jesus fazia coisas que os outros não faziam. E à primeira instância,
Quem olhasse, falava assim, não, rapaz, é melhor seguir esse cara mesmo, esse rabino. Realmente, seguir ele é mais suave. O problema é que à medida que você vai seguindo Jesus, e você olha a prática de Jesus, você começa a perceber que o ensino dele não é tão suave assim. Porque os outros viravam e diziam assim, ok, não pode adulterar. Você não pode dormir com outra mulher. Mas Jesus fala, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. O outro vai falar assim, olha, você não pode matar. Não pode. Se matar é assassino. Jesus vai dizer assim, se você chamar o outro de louco, ou se você odiar o seu irmão, você já é assassino. Você já cometeu assassinato. Sabe o que é mais comum no nosso meio? O mais comum no nosso meio não é a falta de perdão. Sabe por quê? Que não é a falta de perdão? Porque antes de perdoar a pessoa, você já matou ela. Você olha para ela e fala assim, você morreu para mim. Eu não quero te ver nunca mais, você está morta. Não é? Você mata a pessoa. Como é que você vai perdoar defunto? Não é verdade? Ninguém perdoa defunto. Esse aqui é o problema. E Jesus está falando, olha, você é assassino quando você faz isso. Aí você olha, peraí, que negócio é esse? Eu estava lá seguindo o cara lá que falava que se eu adulterasse, dormisse com uma outra mulher, aí eu estava em pecado. Agora vem esse tal de Jesus aí e começa a falar que a coisa é mais embaixo, que tem algumas questões que são mais internas, que não tem a ver com a prática, que o pecado é algo que habita dentro do meu coração, porque os outros diziam que eu não podia beber num copo sujo, e esse Jesus vai falar assim, olha, você quer beber num copo sujo, você bebe, porque o problema aí da impureza não é o que entra, mas é o que sai, a impureza não está no copo, a impureza está no seu coração, é de lá que saem as prostituições, os assassinatos, as mentiras, o roubo, os adultérios, é de lá, é do coração. É lá que está a sujeira verdadeira. Peraí, esse Jesus está falando que ao invés de eu olhar para o pecado como uma prática apenas, eu preciso olhar para o pecado como motivação e algo que habita na minha alma, que está dentro de mim. Que pecado é algo mais interno que está no meu coração e não apenas aquilo que está na ponta dos meus dedos. É isso? É isso. É nesse nível que Jesus vai tratar a coisa. Aí você vai falar assim, não, aí é mais pesado. Aí a coisa começa a ficar mais pesada. Mas peraí, Jesus, o Senhor está falando aqui que o seu fardo é leve. O seu jugo é suave. Mas agora esse jugo começou a ficar pesado demais. Ficou pesado demais. Porque o outro era só eu deixar de dormir com a mulher. Não tinha problema eu ir na internet. Não tinha problema eu ir na internet. Não tinha problema eu receber um WhatsApp de vez em quando. Daquele amigo, daquele parceiro. Ele está tratando a coisa mais internamente, como pecado, tratando as nossas motivações, as nossas realidades. Não está tratando aquilo que nós somos externamente, mas o projeto de Jesus é aquele projeto daquilo que nós somos internamente. Esse é o projeto do discipulado de Cristo. Mas como é que nós resolvemos essa questão, então, do fardo leve, suave? Como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos isso, irmãos, só se nós olharmos para quem é o próprio Cristo, para quem é o próprio Jesus. Aquele que se entregou por nós. Por quê? Porque quando nós olhamos para as Escrituras, para a nossa prática de fé, para a nossa religiosidade, apenas por meio de estereótipos e ícones de espiritualidade, práticas que nós devemos fazer para ser
agradáveis a Deus ou para não sermos agradáveis a Deus, aquilo que agrada, aquilo que desagrada. Somente nesse nível, sem olhar pela ótica da graça e da misericórdia, sem olhar pela ótica do amor, da morte e da ressurreição de Cristo, a vida cristã, ela se torna realmente insuportável. Insuportável. Eu acho que é por causa disso, muitas vezes, que tem muita gente desistindo da caminhada. Desistindo da caminhada de fé. Porque está sempre olhando para a base da vida cristã como um estereótipo, ritualismo, prática litúrgica, faça ou não faça. A questão está sempre a respeito de fazer para ter, ao invés de ser. Ao invés de realmente entender o chamado de Jesus. Por quê? Porque o chamado de Jesus não é para você não mentir. Não é para você não mentir. É para você não ser mentiroso. Não é para você não adulterar. É para você não ser adúltero. Não tem a ver com você não fazer, tem a ver com você ser. Não tem a ver com você ser ofertante. De você não dar oferta, perdão. Tem a ver com você ser generoso. Não tem a ver com aquilo que você pode fazer. Tem a ver com aquilo que você é em si. É com isso que Jesus está preocupado. É esse o discipulado de Jesus. É para isso que Ele está chamando você para ser alguém, chamando você para ser alguma coisa nele. Nele. Esse é o principal, a principal intenção de Cristo. E como é que isso acontece? O Cristo é formado em nós. Paulo vai dizer que ele sofria as dores de parto ainda, até que Cristo fosse formado em nós. Ou naquelas pessoas para quem ele estava escrevendo. Filhinhos, eu ainda sinto as dores de parto até Cristo ser formado em vocês. Não tem a ver, irmãos, com simplesmente religião. Tem a ver com a formação de Cristo em nós, no nosso caráter, na nossa prática de vida. Esse é o verdadeiro fundamento. É nesse fundamento que nós construímos a nossa história, a nossa vida. É nesse fundamento que nós construímos os nossos sonhos, os nossos objetivos. É nesse fundamento. É esse fundamento que vai ser realmente capaz de sustentar todas as nossas expectativas de vida. Tudo que nós esperamos. O texto aqui vai dizer assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim. Sabe como é que você tem descanso? Aprendam de mim. Sabe por que nós precisamos aprender dele? Porque ele mesmo disse que sem ele nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Então ele fala, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que é esse manso e humilde de coração? Senão aquele que resolveu sair da glória do Pai, e então se encarnar e vir habitar entre nós, cheio de graça e verdade, sim, porém, como Paulo descreve em Filipenses capítulo 2, como servo sofredor, como aquele que não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se fez em semelhança de homem, tomando a forma de servo. Servo, ele veio para servir. Ele veio porque ele tinha uma missão. Ele foi manso e humilde porque ele recebeu a missão. Porque ele encarou a missão. Porque ele tinha o foco de cumprir a missão.
E a missão era andar entre as pessoas. Era andar entre gente e se fazer gente como a gente. Então, na missão de Cristo que é transferida a nós, e o chamado dele para sermos humildes, mansos e humildes de coração, tanto é que nós precisamos assumir as mesmas qualidades. Assuma a mesma missão. Seja manso e humilde, porque ele vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Com as mesmas prerrogativas, com os mesmos valores, com os mesmos objetivos. Alcance os outros. E como é que nós alcançamos os outros? Na ideia de Jesus, de alguém manso e humilde, se não deixarmos a nossa glória, abandonando o nosso sonho de divindades, os nossos projetos megalomaníacos de vida, e simplesmente se fazendo gente como outras gentes, encontrando as pessoas na jornada e convivendo com elas, e encontrando as pessoas nas suas necessidades, e tendo a capacidade de comunicar a elas aquilo que elas mais precisam, que é o reino de Deus, porque as pessoas estão confundindo religião com reino de Deus. É muito legal você levar um prato de comida para uma pessoa, isso faz parte. É muito legal você dar uma cesta para uma pessoa, isso faz parte. É muito legal você pagar a conta de luz de uma pessoa, isso faz parte. É muito legal você ter projetos sociais, isso faz parte. Mas nada vai adiantar se você não comunicar aquilo que a humanidade mais precisa, que é o Pai. Que é Deus, que é o próprio Cristo ressurreto, e a vida que nós podemos receber unicamente através do Filho. Porque nós podemos sanar as necessidades de todas as pessoas no mundo, mas se nós não suprirmos o que é mais básico da necessidade do ser humano, que é o seu problema de separação com Deus Pai, e somente através da apresentação do Cristo crucificado nós vamos fazer isso, nós não resolvemos problema algum. E é por isso que somente o cristianismo tem as respostas para as maiores necessidades da humanidade. Porque à medida que nós levamos o reino de Deus em conceitos, em valores, à medida que nós levamos o reino de Deus não como estereótipo, não como transmissão doutrinária, sabe, não num discipulado tipo 12 passos para você se tornar discípulo de Jesus. Não numa apostila que você ensina alguém na sua casa em 12 encontros e agora você dá o aval para ela para ser um discípulo de Jesus. Não. Mas numa caminhada. Na caminhada de uma vida, de uma jornada, na capacidade de encontrar a pessoa na sua necessidade e restaurar nela aquilo que era preciso ser restaurado. E o que é preciso? Jesus chama os discípulos, irmãos. E ele fala assim, venham, eu farei de vocês pescadores de homens. E todos nós aqui somos chamados a sermos pescadores de homens. Todos nós. O problema é que nós não entendemos o que é ser pescador de homem. Logo depois desse texto, lá em Marcos, Jesus chama os discípulos e logo depois ele está numa sinagoga ensinando e um homem endemoniado ou demonizado, ele começa a se debater. Jesus vai até lá e toca aquele homem. E aquele homem é liberto daqueles espíritos malignos. O que é isso, irmãos? Se não um homem que tinha uma identidade, à medida que ele é possesso por aqueles espíritos malignos, ele perde a sua identidade real para assumir identidades falsas. Para assumir falsas personalidades, para deixar de ser humano e se tornar literalmente um demônio. Esse é o processo
do distanciamento do ser humano de Deus. Ele vai perdendo a sua real identidade em Deus, assumindo várias identidades falsas, várias personalidades, e por fim, acaba assumindo características profundas de demônios. Por isso tanta maldade. Por isso um homem como Hitler pode assumir o poder e se tornar o grande expoente de uma nação, mas ser um bicho que mata 6 milhões de pessoas. O Idi Amin pode assumir a liderança de uma nação e matar 6 milhões de pessoas. O Mao Tse Tung pode, a partir de uma loucura, pela implantação de um sistema político, matar 60 milhões de pessoas. É por isso que homens, quando têm identidades falsas e se permitem ser moldados por ideologias, podem trazer guerras para tão próximo da gente, pode trazer sofrimento para povos inteiros. Hoje, só na América Latina, são 2 milhões de pessoas em trânsito, saindo da Venezuela, porque não tem o que comer. Pessoas que elas podem ter tudo, riqueza, poder, status social, mas os seus valores, o seu coração, a sua internalidade, assumiu nuances de características que estão tão afastadas de Deus, que já chegam muito próximas ao caráter do próprio diabo. Nossa responsabilidade, irmãos, como pescadores de homem, é fazer o que Jesus fez. E talvez por isso, logo depois do chamado, tenha esse episódio, porque Jesus vai lá e é como se ele colocasse a mão dentro desse homem e trouxesse de volta a identidade dele e falasse assim: olha, o que você é, não é isso que o mundo está montando em você, não é isso que a cultura quer formar em você, o que você é aquela identidade que Deus deu a você e resgata nele a imagem de Deus, aquela imagem primária da construção do Éden, que só Cristo pode restaurar em nós. A partir da cruz, a partir do seu ministério, a partir do seu chamado. Nós fomos chamados juntamente com Ele. Para isso nós precisamos ser humildes, mansos de coração, para entrar nessa jornada, de encontrar o outro. Encontrar o outro nas suas mazelas, nas suas dores. E levar vida. Levar vida que só pode ser encontrada em Cristo. Isso é o discipulado. Não é prática religiosa. Não é ritualismo. Não é deixar de fazer coisas. É se tornar um novo alguém, a imagem de Cristo. Aí nós estamos construindo a nossa história, a nossa casa, a nossa vida numa base sólida. Qualquer outra expectativa, qualquer outra realidade, qualquer outra experiência, é uma experiência em um solo muito perigoso. Muito perigoso. Segundo o texto que nós lemos, vai ruir. Trazendo para a linguagem de hoje, vai dar ruim. Vai dar ruim. Que o Senhor nos ajude a construirmos uma espiritualidade saudável, nesse discipulado com Cristo, ouvindo, internalizando, e aí sim, depois de internalizarmos, praticarmos aquilo que Cristo nos ensinou. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar.